Bom dia, senhores. Aqui é o professor Bruno de Física de vocês. E a ideia é que a gente discuta hoje como a onda se propaga no meio, como é que ela interage com o meio. Por exemplo, para uma onda mecânica se propagar, ela vai ter que interferir com o meio na qual ela está se propagando. E como o meio reage? Como é que o meio vai entender a propagação? Como é que ele vai se relacionar com essa energia sendo transferida? Então, enquanto a onda se propaga, o meio reage. Então hoje é para que você entenda quais serão as reações do meio com a passagem dessa energia. Prepare seu material, arrume suas coisas e vamos nessa! Então vamos lá, pessoal. Na aula de hoje a gente vai entender como é que a direção de vibração do meio vai interferir na classificação das ondas. Então nós temos três tipos, na verdade, de ondas quanto à vibração do meio, tá bom? Então, primeiro, pessoal, nós vamos falar o que nós chamamos de ondas transversais. O que é uma onda transversal? Uma onda transversal é uma onda que os elementos do meio vão vibrar perpendicularmente à vibração efetiva, né, ou à propagação da nossa onda. O que significa isso? Quando você, no nosso caso aqui, é o rapazinho, quando ele cria um pulso na corda, ou seja, ele empurra a corda para cima, ele aplica nessa direção, no ponto da corda, ele aplica aqui uma força, né? Onda mecânica depende da lei de Newton, então ele aplica uma força F. Quando ele aplica uma força F, todos os elementos da corda vão sofrer essa força F para cima durante a propagação da onda. O que significa isso então? Isso significa que todos os pontos vão ser empurrados para cima. Então qualquer ponto que eu escolha aqui, ó, eles vão repetir o movimento da mão do rapaz. Então o rapaz vai mover a corda para cima, todos os elementos da corda vão ser movidos para cima, cada um a seu tempo. Só que, como a corda é um meio elástico, ela tende a retornar à sua condição de equilíbrio. Então, lá em cima, com a corda esticada, a corda sente uma outra força aqui, que vai fazer o quê? Vai impulsionar este ponto de volta para a posição de equilíbrio. Como não tem nada aqui no meio capaz de pará-la, o que vai acontecer? Ele vai passar direto. Então, ele vai passar direto, indo até a outra extremidade lá embaixo, que vai fazer com que ele sofra novamente uma força para cima e a corda então tende a começar a oscilar. O que significa isso então? Que quando você aplica uma força numa corda, ela vai mover todos os elementos na corda na mesma direção da força inicial aplicada, só que cada um dos elementos, para tentar voltar à sua condição natural, à sua posição de equilíbrio, é forçado no extremo a retornar para lá, gerando esse movimento oscilatório. Então, imagina que o nosso pulso ele vai percorrer a corda. Então, a energia dispersa na onda vai se mover ao longo da corda, mas todos os elementos da corda vão estar vibrando perpendicularmente à direção de propagação. Então, isso é uma onda transversal. Uma onda transversal é uma onda que todos os elementos vibram fazendo 90 graus com a propagação. Então você vai ter aqui, ó, o rapaz ele vibra a corda para cima ou para baixo, tanto faz. Então os elementos que compõem a corda vão se mover verticalmente, enquanto o pulso se move horizontalmente, ou seja, o pulso se move na direção de propagação da onda, e todos os elementos dessa onda vibram de forma perpendicular. Então ondas transversais, elas possuem perturbação perpendicular à direção de propagação. Tudo bem? Então, ó, todos os elementos vibram perpendicularmente à propagação. Não esquece, pessoal, os vestibulares não cansam de perguntar isso, para você classificar as ondas. Eu tenho aqui uma observação importante. Que observação é essa? Que a onda ela transporta energia sem transportar matéria. O que significa isso? Todos os pontos da corda eles vibram, eles se deslocam verticalmente, ó.
mais eles tendem a retornar à sua posição de equilíbrio. O que significa retornar à posição de equilíbrio, pessoal? Significa que mesmo que eles se desloquem, né, ou seja, por intervalos pequenos de tempo, o deslocamento de cada ponto é zero, porque o ponto inicial e final deles coexistem, já que o ponto volta à sua posição original. Então a energia, a onda, ela se propaga ao longo da corda, mas todos os elementos vibram sem se deslocar. Então, por favor, grava isso. Os pontos da corda, né? Os elementos do meio, vibram sem se deslocar. Vamos ver isso aqui um pouquinho de forma animada no nosso simulador. Vamos lá. Então, seja bem-vindo ao nosso simulador de ondas, pessoal. Então, aqui a gente vai entender um pouquinho de tudo que a gente já falou sobre as ondas. Então, nós temos uma corda. Essa corda vai para o infinito, porque ela não nos interessa ainda ter extremidade fixa ou solta. Isso é assunto para outra aula. Então, a corda está indo por essa janela para o infinito. Você vê que eu tenho pontinhos verdes aqui, ó, ao longo das minhas bolinhas vermelhas. Isso é uma corda, é uma sequência de pontos conectados. Eu quero que você analise essa nossa estruturazinha de bolinhas aqui. Eu vou gerar um movimento lento para a gente entender, tá bom? E isso aqui, ó, eu tenho uma fábrica de pulsos. Tá vendo? O que eu vou fazer então? Eu vou gerar um pulso. Ó. Você percebeu que ele gerou um pulso? Ó? Ele aplicou uma força aqui. O que essa força fez? Empurrou esse nosso objeto para cima. Então, todos os elementos dele foram movidos para cima. Tá vendo? Então, deixa esse pulso embora. Ó. Então, ó lá. Enquanto o nosso oscilador está mexendo, aquela barrinha ela empurra todos os objetos para cima. Então, quando ela empurra todos os objetos para cima, como a corda está presa, ele também puxa para baixo. Então você vai ver, ó, que esse pontinho verde ele subiu, sendo empurrado pelo oscilador. Então ele ganhou energia potencial cinética. Quando ele chega lá em cima, ele só tem energia potencial e o oscilador, quando desce, puxa ele novamente para baixo. Ó. Então você vê aqui, ó, que ele puxa ele para baixo. Ó, tá vendo? Ó? Então, ó, vamos gerar um pulso. Ó. Então ele puxa. Quando ele puxa ele para baixo novamente, você vê que agora o meu verdinho volta para a minha posição de equilíbrio. E vamos analisar, pessoal, essa bolinha aqui, ó, a quinta bolinha, tá bom? Que está quase junto aqui, ó, ao centímetro 5. Quero que você olhe para ela. Então, ó, olha para a bolinha. Então, quando a onda passa, ó, nesse momento exato, ela vai começar a sentir uma força da bolinha que está atrás dela, empurrando ela para cima. Então, no momento em que ela está sendo empurrada para cima, ela vai se deslocar. Então, ela vai se deslocar verticalmente. Quando ela chegar lá em cima, as bolinhas que estão atrás dela vão puxá-la para baixo, tentando colocar a corda onde? No equilíbrio. Então, esse pulso vai fazer com que essa bolinha verde vibre verticalmente, olha só, enquanto a onda se move horizontalmente em direção à janela. Você percebe então que todos os pontos da minha corda, seja, essa minha bolinha verde, ela se move verticalmente, enquanto o quê? Que a minha onda se desloca horizontalmente. Isso é uma perturbação do ponto de vista transversal. Todos os elementos da minha corda vão vibrar perpendicularmente, enquanto a minha corda se move horizontalmente. Para ficar mais fácil de verificar, eu vou criar agora o nosso oscilador. Então aqui eu tenho um produtor de ondas periódicas. Ele vai gerar vibrações em intervalos de tempos iguais, olha só. Então, ó. Você percebe agora que em intervalos de tempos iguais, né? Vou colocar um cronômetrozinho aqui, ó. Ó, em intervalos de tempos iguais, ele vai subindo, descendo, subindo. E você consegue perceber, ó, que as nossas bolinhas verdes, elas só se movem verticalmente. Se você puxar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, em cima dessa bolinha verde, ó. Ó, se você olhar para ela, ó,
Por mais que você veja que a sensação é que parece que está se movendo, mas olha na régua para você ver. A bolinha verde ela se move verticalmente. Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade. Ó. Nossa, ficou muito veloz, né? Baixar um pouquinho a velocidade de novo. Você começa a perceber. Deixa eu baixar a frequência aqui para ficar melhor. Ó, né? Liga o nosso oscilador. Opa. Então, ó, você consegue ver, ó, que a nossa bolinha verde ela vai subindo e descendo. Ela vai sempre no ponto de vista movimento perpendicular, enquanto a energia vai se movendo horizontalmente. Como a gente aprendeu lá no movimento circular, a frequência está associada efetivamente a um aumento de oscilações, né? Então aqui, ó, se eu for aumentando a frequência, eu vou aumentando a oscilação, ó. Aumenta a frequência, aumenta a frequência, aumenta a frequência. Então ele vai gerando mais oscilações, eu vou aumentando a oscilação do sistema, ó, mas a minha bolinha verde, mesmo entregando mais energia, mesmo criando uma onda mais energética, com maior número de vibrações por intervalo de tempo, você começa a ver que a minha bolinha verde, ó, aumenta a vibração, aumenta, ó, a frequência muito, muito, muito alta. Mesmo que a gente consiga perceber que o nosso objeto está se movendo com uma frequência muito alta, a nossa bolinha verde, ó, sempre se move verticalmente durante a passagem horizontal da minha onda. Tudo bem, pessoal? Então isso é uma propagação do ponto de vista transversal. O meio vibra perpendicularmente na passagem da onda. E se você olhar para essa minha bolinha verde ali, ó, que só se move para frente ou para cima e para baixo, ela não se desloca ao longo da propagação. O que significa isso? Que ela não está sendo arrastada junto com a onda. Então, um exemplo que eu quero dar para vocês é o do surfista. Quando o surfista está na crista da onda, a água não joga ele para frente? Então, será que isso invalida o conceito de ondulatória? Pensa, o surfista está sendo empurrado pela água, mas uma onda não transporta matéria. Então, o que significa isso? Significa, pessoal, que na praia, aquela onda não é onda, tá bom? Ela é chamada de rebentação, é uma queda d'água. Então a água se eleva e cai. Quando ela cai, ela empurra quem está com ela para frente. Em alto mar, uma onda é sim uma onda. Não sei se vocês lembram do tsunami que teve na Indonésia. Uma série de barcos estavam em alto mar, próximos à Indonésia, mas relativamente distantes da praia, e o tsunami passou por eles. Quando o tsunami passou por eles, eles sentiram um aumento da amplitude de vibração, ou seja, passou uma onda mais energética, mas eles não foram jogados para nenhum lugar. Por quê? Porque a onda passou por eles sem transportá-los, porque a onda não transporta matéria. Quando a onda chega na praia, ela se transforma numa rebentação. Aí ela cai, e quando ela cai, ela destrói o que está à sua frente. Nós vamos deixar especificado isso aí nas próximas aulas, mas eu queria que você entendesse exatamente isso. Que uma onda na praia não é uma onda, tá bom? É uma rebentação. Por isso que ela consegue te dar um caldo, né? Te derrubar se estiver perto, ou lançar o surfista para frente, porque senão você ia ficar pensando que uma onda está transportando o surfista, então ela transporta sim matéria. Mas não, naquele momento ela não é uma onda a mais, tá bom? Vamos falar agora sobre a outra classificação que nós temos com relação à vibração do meio. Vamos lá. Vamos falar agora sobre as ondas longitudinais. Uma onda longitudinal talvez seja a mais difícil de você perceber, porque ela não é tão visível assim, dependendo do meio, quanto as outras ondas. Você não vê o meio tipo na corda vibrando ali. Então, uma onda longitudinal é uma onda cujo meio vibra paralela à propagação. Você pensa, uai, Bruno, como é que vai fazer isso? Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho o nosso ajudante aqui, e ele está com um oscilador num tubo com ar. Então, aqui dentro, eu tenho um tubo com ar, tá bom? E a missão dele é fazer assim, ó. Então, ele está segurando, como se fosse um êmbolo de uma seringa gigante, ele vai empurrar o ar e voltar à sua posição de equilíbrio. Quando ele empurra o ar e volta, como o ar ele é elástico, ele é maleável,
eu tenho uma quantidade de ar que comprime. Tá vendo aqui, ó, essas partes mais densas, com uma quantidade maior de ar? Essas partezinhas aqui, ó, deixa eu marcar elas aqui. A gente vai chamar essas marcaçõezinhas mais escuras de zonas de compressão. Tá bom? Compressão. Então, quando você empurra o ar para essa direção, você vai empurrar o ar, ele faz o quê? Ele comprime o ar à sua volta, mas as moléculas, por colisão, elas vão se repelir mesmo, né? E depois ele vai se empurrar. Esse empurrar, pessoal, ele é chamado aqui, ó, vou marcar de vermelhinho. Ele vai ser chamado de zonas de rarefação. Zonas de rarefação. Zonas de compressão e zonas de rarefação. Então, você vai criar uma estrutura de movimento que, quando você pressiona o ar, ele comprime, e quando você volta o êmbolo, ele rarefaz, ele distende. Então, você vai ver agora que quando ele comprime e ele distende, as moléculas que estão em volta vão ser comprimidas na frente. Então é como se ele ficasse assim, ó, comprime, rarefaz. Aí enquanto ele rarefaz, esse que está rarefando aqui, né, tipo, está falando mais rarefeito, ele comprime quem está à sua volta. Então ele vai comprimir aqui. Então é como se ele ficasse assim, ó, tipo uma sanfona, entendeu? Então ele vai gerar aqui, ó, então ele comprime, depois ele rarefaz, depois ele comprime, rarefaz, comprime, rarefaz. Então, ó, deixa eu colocar aqui de verde, ó. Então eu tenho as zonas de compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão. Você percebe então que, ó, as moléculas elas estão vibrando, elas vibram para comprimir e vibram para rarefazer. Vibram para comprimir, vibram na rarefação. O que significa isso então? Enquanto a onda está se movendo pelo tubo, né, se movendo ali em direção ao tubo, você tem a vibração acontecendo no mesmo sentido, né, na mesma direção em que a onda se move. Então, numa vibração longitudinal, todos os elementos internos vibram paralelas à propagação da onda. Isso, por exemplo, tem o som. Quando eu começo a conversar com vocês, por exemplo, a minha garganta vibra, a vibração da minha garganta vibra o ar aqui em cima, e esse ar que está aqui vibrando, ele faz o quê? Ele vai comprimindo e rarefazendo o som. Então ele vai comprimindo e rarefazendo o som, ó, até que ele chegue aí até os seus tímpanos. E ele faz o quê? Quando ele bate no seu tímpano, ele vibra o seu tímpano longitudinalmente. Então quer dizer que o som é o melhor exemplo de uma onda longitudinal, porque o som ele vibra o meio lateralmente, ou seja, ele vibra o meio na horizontal e se propaga na horizontal até você. O que significa isso então? Uma onda longitudinal, ao contrário de uma onda transversal, ele vai fazer o quê? Ele vai permitir que todo o meio vibre longitudinalmente, ou seja, paralela à propagação. Grava. Numa onda longitudinal, o meio vibra paralela à propagação. Tudo bem, gente? Bem tranquilo. Para a gente encerrar, então, essa nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a classe de ondas mistas. O que é uma onda mista? É uma onda tanto longitudinal quanto transversal. Ela acontece, por exemplo, na superfície de fluidos. Então, o que seria uma onda mista? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas sabe quando você está jogando bola e a bola cai no meio da piscina? Aí você fica batendo do ladinho da piscina, assim. Então, imagina que a gente tem aqui uma piscina, né? Vou desenhar uma piscininha aqui. Né? E aí você bate, né? A bola cai aqui no meio. E aí você vê que a pessoa às vezes deita na beirada da piscina, né? E ela fica batendo na água assim, ó. Plá, 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 plá. Tipo, batendo água para ela. E aí parece que a bola tá vindo na sua direção, mas ela nunca se move.
Então você vê que a bola, ora ela vai, ora ela vem. E aí ela fica subindo e descendo. Então uma onda mista é uma onda que acontece, por exemplo, na superfície de fluidos e o objeto ele vai ter um movimento circular na superfície do fluido. O que significa isso? Uma onda mista, quando uma onda mista passa por um elemento, esse elemento ele vibra tanto longitudinal quanto transversalmente. O que significa isso? Então, ele vai fazendo assim, ó. Então, numa onda mista, o objeto move-se de forma circular, mas quando a onda passa, ele volta. O que significa? Ele não se desloca, ele só oscila, ele só vibra. E a sua vibração acontece com uma superposição da longitudinal com a transversal. Mover-se longitudinal e transversalmente de forma simultânea, na verdade, é criar um movimento circular. Então as ondas mistas, elas têm característica de sobrepor os dois movimentos, criando o quê? Na superfície de um fluido, que é o melhor exemplo de onda mista, um movimento de forma circular de todos os elementos na superfície. Quando você sai da superfície e vai descendo, né, para o meio mais interno, aí a minha onda mista vai se transformar numa onda exclusivamente longitudinal. Tudo bem, pessoal? Bem simplesinho, bem sem problemas. Até aqui, tudo bem? Então, volte, veja o vídeo, faça as atividades que a gente propôs para você lá no Geek, fique tranquilo, fica em casa e no nosso próximo encontro vamos fazer umas questõezinhas do material de vocês. Muito, muito obrigado, senhores. Então, até o próximo encontro.